grandson there, I'm grandfather to him. E meu netinho aí, sou avô dele. So he has no right to call me father. Por isso ele não tem direito de me chamar de pai. I'm not his father. My son is his father. Não sou o pai dele. O meu filho é pai dele. I am his grandfather. But I'm still the same man. Sou avô dele, mas mesmo assim, sou o mesmo homem. And God, what he does, he just changes himself to become to that generation, to make known himself to that people. E Deus, o que ele faz? Ele apenas muda-se para tornar-se para essa geração, para dar-se a conhecer a esse povo. And that's what we're here to find out tonight. And what way is God supposed to make himself known to this people and in this time? E é isso que estamos aqui para descobrir hoje à noite. De que maneira é para Deus dar-se conhecer a este povo e neste tempo? He changes his mask, he changes his act, but he doesn't change his disposition. Ele muda sua máscara, ele muda sua representação, ele não muda sua disposição. He doesn't change his nature. He just changes his mask from one to another. Ele não muda sua natureza, ele apenas muda sua máscara de um para outro. He does it to reveal himself more plain to the people that they might know who he is and what he is. Ele faz isso para revelar-se mais claramente às pessoas, que elas saibam que ele é e o que ele é. In Hebrews 1 we read, God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets, but in this last days through his Son, Jesus. Hebreus 1, lemos: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus. Now the prophets, Jesus said, when he was here on earth, they were God. Agora os profetas, Jesus disse quando ele estava aqui na terra, que eram deuses. You call those gods who the word of God came to, and the scriptures cannot be broken, he said. Chamais de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e as escrituras não podem ser anuladas. Then how you can condemn him then when he's the Son of God? Ele disse, como podeis condená-lo então quando ele é o Filho de Deus? See, the word of God is allotted to each age, what it's to be. And Jesus was the fulfillment of all the prophecies. Está vendo? A palavra de Deus é atribuída a cada era o que é para ela ser. E Jesus foi o cumprimento de todas as profecias. In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in him. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Isso estava nele. He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. Era ele quem estava em José. Era ele quem estava em Elias. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king. Era ele quem estava em Moisés. Era ele quem estava em Davi, um rei rejeitado. His own people had rejected him as king. O seu próprio povo o havia rejeitado como rei. And as he went out of the courtyard, a little afflicted fellow calling around did not like his government, his system. E ao sair, ele do pátio, um pequeno indivíduo aflito, rastejando-se, não gostava do governo dele, do sistema dele. And he spit upon him. E cuspiu nele. And the guard pulled his sword and said, "Well, I'll leave that dog's head on him, spitting on my king." E o guarda puxou a espada e disse: deixarei eu sobre ele essa cabeça de cão cuspindo em meu rei. And David, maybe not realizing what he was doing at the time, but he was anointed. E Davi talvez não dando conta do que fazia naquela hora, mas ele era ungido. And he said, "Let him alone. God's told him to do this." E disse: deixai-o. Deus lhe disse para fazer isto. And he climbed up on the hill and wept over Jerusalem, a rejected king.
e subiu no monte e chorou sobre Jerusalém, um rei rejeitado. Did you notice a few hundred years? Graças a Deus. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Se você quiser marcar a leitura bíblica que será usada nessa noite, está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27 ao 32. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 27 ao 32. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 266. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. – 266. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos lá no céu, a riqueza que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vinda gloriosa eu estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos lá no céu, a riqueza
Aleluia. Graças a Deus. 102. Irmão Vicente está sem som no violão. Ele vai querer cantar um hino. Se o irmão Tiago conseguir já arrumar aí para ele. Na hora que ele for cantar um hino especial já fica mais fácil, né? 102. Tenho em Jesus meu melhor amigo. Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Outro não há que minha alma salve, só Jesus, só Jesus. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Sei que Ele vê minhas negras lutas, vê também minha dor. Todo pesar com amor suaviza, não terei mais temor. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Crente nenhum este amigo esquece, vê nenhum, não nenhum. Outro não há tão humilde, manso, não nenhum, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Glórias a Deus. Como eu disse, o irmão Vicente quer cantar um hino especial nessa noite. Vamos dar oportunidade para ele. Aí o irmão faz favor. O vento tira ele, né? O irmão faz favor de filmar aqui para mim. E eu vou ler aqui, Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, onde Saulo viajava, em busca daqueles crentes que a Jesus anunciava. E eis que de repente um clarão do céu lhe vem, uma voz que lhe dizia: eu sou Jesus, a quem te quero bem. Saulo, Saulo, assim disse o Senhor, por que tu me persegues? Quero dar-te o meu amor. Saulo, Saulo. Saulo caído, logo respondeu, atônito e triste: quem és tu, Senhor? Vamos ver se eu dou conta, né?
na estrada de Damasco, onde Saulo viajava, em busca daqueles crentes que a Jesus anunciava. E eis que de repente um clarão do céu lhe vem, uma voz que lhe dizia: eu sou Jesus, que lhe quero bem. Saulo, Saulo, assim disse o Senhor, porque tu me persegues? Quero dar-te o meu amor. Saulo caído logo respondeu, atônito e triste: quem és tu, Senhor? E foi o apóstolo Paulo, um soldado de valor, combateu o bom combate, sempre ao lado do Senhor. Sofreu muitos açoites e chegou a dizer até: acabei minha carreira e guardei a minha fé. Saulo, Saulo, assim disse o Senhor, porque tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Saulo caído logo respondeu, atônito e triste: quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, assim disse o Senhor, porque tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Saulo caído logo respondeu, atônito e triste: quem és tu, Senhor? A minha voz quase não é ouvida. Aleluias, graças a Deus. Deus abençoe o irmão Vicente. Amém? Nós vamos orar ao nosso Deus neste instante. Nós temos aqui uma nota de agradecimento da irmã Maria Conceição Rodrigues, que agradece a Deus e a igreja pelas orações. E ela agradece a Deus, pois foi curada. Deus abençoe a todos. Ela diz aqui. Também oração, o irmão Natanael pede oração para Júlia e Augusta. E também Franciélio, filho, por quimioterapia. Deus conhece melhor. Se você tem o seu pedido, coloque ele na presença do Senhor nesse instante. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai celestial, o Senhor disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, Senhor, o Senhor estaria, Pai. Meu Deus, Pai celestial, e nesta atmosfera, Senhor, de quietude, Senhor Jesus, de humildade, Pai Santo, nós podemos sentir a Sua presença, Pai. Meu Deus, meu Pai celestial, e aqui há esses pedidos, Senhor Jesus, este agradecimento, Senhor, testificando que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. E nós colocamos esse pedido, Senhor, nesse seu altar de graça, de misericórdia, Pai, sabendo que ainda há sangue no propiciatório, Pai. E te pedimos nesse instante, Senhor Jesus, que o Senhor seja com cada um de nós, meu Deus, curando o nosso corpo, Senhor, libertando, Pai Santo, sendo a cura para as nossas almas, Pai. Ó grande Deus, que a Sua palavra possa vir de encontro com cada um de nós, meu Deus, e que possamos sair daqui melhores, Senhor Jesus,
prontos, Senhor, para aquele grande dia do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Estás tão triste, cansado demais. Se já não tens forças, tua cruz quer deixar. Tua alma vazia, chorando está. Não tens um amigo pra lhe ajudar. Prosseguir sozinho, tem tanta pedra e espinhos tentando lhe derrubar. Neste mundo corrompido, sem Jesus querido, não dá pra seguir. Nas horas das grandes batalhas, quando eu clamo a Ele vem me acudir, renovando as minhas forças, me dando a vitória e a paz pra mim. Jesus, vem buscar teu povo, estamos te esperando, queremos partir. Vamos morar com Ele em Jerusalém. Ele enxuga tuas lágrimas e o pranto também. Ele é a paz verdadeira que o mundo não tem. Se o inimigo cruel vem te desanimar, dobra então os teus joelhos, Cristo ouve o teu apelo, Ele vem te ajudar. Neste mundo corrompido, sem Jesus querido, não dá pra seguir. Nas horas das grandes batalhas, quando eu clamo a Ele, Ele vem me acudir, renovando as minhas forças, me dando a vitória e a paz pra mim. Jesus, vem buscar teu povo, estamos te esperando, queremos partir. Jesus, vem buscar teu povo, estamos te esperando, queremos partir. Graças a Deus. O nosso boa noite aos irmãos que estão conosco através da internet, que são a igreja de Bonfinópolis. Também o irmão Manassés e a irmã Keila em Ceilândia, a irmã Lídia Gabriela e Sebastiana na fazenda Talismã, irmã Márcia e Newton em Piracanjuba, e o irmão Natanael e família em Vianópolis. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando, irmãos. E sobre o toque do hino Somente Crer, nós vamos receber então o irmão Odair Henrique, que pregará para nós nessa noite.
Senhor, nosso amado Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos, agradecidos a Ti por mais esta ocasião, quando podemos nos aproximar, ó Deus, da Tua Palavra, na quietitude do Espírito Santo, na serenidade, ó Deus, do Espírito Santo. Sabemos que o Senhor tem tratado conosco nesses momentos de quietude, longe da agitação, do tumulto deste mundo. O Senhor tem tratado com cada um de nós neste lugar sagrado. Deus eterno, nós pedimos que o Senhor tome o controle de cada um de nós nesta noite. Enquanto apreciamos a Tua Palavra, que o Senhor possa abrir os nossos corações para receber as bênçãos celestiais. Que as mentes do meu irmão, da minha irmã, deste jovem, desta jovem, das crianças, dos idosos, que as nossas mentes, ó Deus, estejam voltadas totalmente para o Senhor nesta hora. Os hinos já foram cantados, as orações já foram feitas, já temos louvado ao Senhor com as nossas ofertas, e tudo isto é para preparar as nossas mentes para receber o que o Senhor tem para nós nesta noite. Ó Deus, que nós possamos ter uma ocasião especial na Tua presença. É o que nós pedimos. Que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja. Amém. Uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez é um privilégio estar aqui e eu saudo todos os irmãos, em especial os irmãos em Bonfinópolis que estão nos acompanhando, que Deus possa vos abençoar nesta noite. E um aviso aos irmãos que estão no estúdio aí, irmão Jorge, irmão Natanael, de vez em quando vocês dão uma olhadinha para ver se os irmãos estão dormindo. Se estiver dormindo, vocês podem aumentar o volume no último grau aí para ver se os irmãos despertam, né? Porque a gente não está lá, né? Como é que eu vou saber? Então os irmãos têm que vigiar aí para nós, não deixar o povo dormir, porque Deus tem algo para eles também nesta noite. Deus tem algo para você nesta noite. Simplesmente esteja aqui buscando por Ele e você o encontrará. O que você veio buscar, Deus te dará em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nessa noite meditar um pouco sobre o tema A Era do Engano. A Era do Engano. Eu vou usar como base 4 mensagens que o irmão Brana pregou, sendo elas o Éden satânico, a invasão dos Estados Unidos, as 10 virgens e o que é o Espírito Santo. Repetindo, o Éden satânico, a invasão dos Estados Unidos, as 10 virgens e o que é o Espírito Santo. E nós vamos meditar sobre esse tema, a Era do Engano, à luz daquilo que o profeta nos explica. Vamos nos colocar de pé e ler a Escritura, então, aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler aí dos versículos 27 até o 32, né? 27 ao 32. Está escrito: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo. Oremos. Pai celestial, quão maravilhosa é a tua palavra e quão bons são os seus conselhos. Oxalá nós pudéssemos ser a igreja como esta que Paulo recomendou que a igreja de Efésios fosse também. Ó Deus, nós cremos que o Senhor tem operado em nós esta transformação. Em primeiro lugar, não dando lugar ao diabo, que é o nosso ponto de partida, e a partir de então retirando de nós cada um desses defeitos que estão ligados a este mundo, que estão ligados a esta natureza carnal que nós temos. Pai Celestial, continua operando em nós essa transformação em busca da estatura de um varão perfeito. A nossa igreja precisa estar nesta plataforma de arrebatamento e eu humildemente peço que o Senhor venha reavivar estas palavras para cada um de nós nesta noite, que possamos, ó Pai, compreender esta era do engano e compreender como escapar das astutas ciladas do maligno. Abençoa o teu povo com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Nós estamos vivendo na era do engano. O irmão Branham disse, é o maior engano que já ocorreu sobre a terra. Que engano seria este? É um engano em que as pessoas acreditam que estão vivendo determinado tipo de vida. É um engano em que as pessoas creem que estão indo para determinado lugar, mas estão enganadas nisto. Elas estão enganadas adorando ao diabo em vez de adorar a Deus. Muitas pessoas olham para este mundo que nós estamos vivendo, esta época que nós vivemos, e reparam bem no sucesso das igrejas. Nós temos grandes igrejas denominacionais, grandes igrejas católicas, grandiosas organizações, grandiosos movimentos ecumênicos, grandiosas campanhas de cura e de evangelismo. Apesar disso, nós estamos vivendo a era do engano religioso, afirma o irmão Branham. Eu vou começar então citando aqui na mensagem o Éden satânico, parágrafo 12 em diante. E eu peço que os irmãos prestem bastante atenção nisto que o irmão Branham nos revela. Este grande dia pecaminoso no qual estamos agora vivendo, tem havido dias maiores de perseguição, quando os filhos de Deus foram postos à morte a cada mão. Porém, ao ver os enganos do inimigo, nunca tivemos um dia como este que agora estamos vivendo. É o dia mais enganoso e astuto. Quando vejo isto, traz isto, que o cristão tem que estar mais em seus pés hoje, como jamais o esteve em qualquer era. O que o irmão Branham expressa aqui? Primeiro, houve dias de perseguição maior do que essa que nós vivemos hoje, que foram os tempos da Era das Trevas, quando os cristãos eram perseguidos e mortos nas arenas porque declaravam a fé em Jesus Cristo. Então, sem dúvidas, a perseguição deles era maior do que a que nós sofremos hoje. Porém, o irmão Branham diz, nós estamos numa era em que o inimigo está mais astuto do que naquela era em que eles viveram. Hoje, Satanás é astuto. Ele diz mais em diante, é o dia mais enganoso e astuto. É a era do engano. Quando vejo isto, traz isto, que o cristão tem que estar mais em seus pés hoje, como jamais o esteve em qualquer era. E quando ele diz em seus pés, está seus com S maiúsculo. O irmão Branham está dizendo que nesta era, o cristão precisa estar nos pés de Deus
mais do que precisou em qualquer outra era. Mas isso para nós é contraditório. Por quê? Sendo que a nossa vida não está em risco. Nós podemos sair e abertamente falar para qualquer pessoa que nós somos cristãos. Os nossos irmãos da igreja primitiva deviam fazer isto escondidos. Eles deviam se identificar um ao outro, mas sem deixar que as outras pessoas soubessem que eram cristãos, porque os cristãos eram perseguidos e mortos nas arenas. E assim eles tinham códigos para se identificar e tudo mais. E nós imaginamos, bom, era para esse povo precisar mais estar no pé de Deus do que nós, porque nós somos protegidos por lei para praticar a nossa fé. E eles eram mortos por isso. Mas então por que o irmão Branham diz? E eu gostaria que você destacasse isso, se você está anotando. O cristão tem que estar mais em seus pés hoje, seus com S maiúsculo, como jamais o esteve em qualquer era. Nós precisamos mais de Deus hoje do que se precisou em qualquer outra era da igreja. Os irmãos captaram isto que o irmão Branham disse? Nós estamos numa era de engano. Não é uma perseguição física, não é um risco de morte natural. É um risco de morte espiritual. E qual é pior? Qual é a pior morte? O irmão Branham nos diz: uma pessoa pode ser curada de câncer, mas morrer e ir para o inferno. Mas outra pessoa pode morrer de câncer. Se sua alma estiver certa com Deus, ela irá para os céus e terá vida eterna. Portanto, qual é a pior morte? É esta que mata o corpo ou aquela que leva a alma para o inferno? É a morte espiritual. E por isso, o cristão tem que estar mais em seus pés hoje, como jamais esteve em qualquer era. Nós temos que estar nos pés de Deus. Nós precisamos correr para os pés de Deus. Não é mais tempo de estarmos acomodados. Não é mais tempo de estarmos distraídos. Irmãos, é tempo de correr para os pés de Deus. É tempo de dedicar nossas vidas para Deus. Essa frase do irmão Branham me fez pensar acerca dos parasitas da alma que nós temos hoje. Nesta era do engano, Satanás implantou vários parasitas para prejudicar as almas das pessoas. Mesmo as pessoas que acreditam que estão servindo a Deus e subindo para o rapto. Satanás tem os seus parasitas. O que é um parasita? Um exemplo é o bicho de pé, o carrapato, os vermes. São animais, são corpos estranhos que entram no corpo de um hospedeiro e passam a sugar aquele corpo. São exemplos os vermes, né? Que muitas vezes deixa a pessoa magra, sem força, sem energia, e vai ver a causa daquilo é um verme que está sugando a sua energia, impedindo a criança de se desenvolver. Muitas vezes os próprios animais sofrem com isto. Nós vemos animais cheios de parasitas e eles são doentes. Aquilo suga a sua força. Irmãos, este mundo está cheio de parasitas da alma. Vermes que entram na alma das pessoas e sugam as energias. É por isso que nós vemos igrejas fracas, crentes fracos, que estão sucumbindo diante das tentações, sucumbindo diante das provas, famílias sendo destruídas. São esses parasitas, que eles são pequenos, mas eles sugam a energia, e quanto mais parasitas tem, quanto mais tempo eles estão ali, mais eles crescem, até causar a morte do hospedeiro onde eles estão. Se não for aplicada uma limpeza,
se não for aplicado um remédio para limpar estes parasitas. Hoje, os principais parasitas da alma, eles entram através da visão e da audição. É aquilo que nós vemos, é aquilo que nós ouvimos, que é a porta de entrada desses parasitas. Aquelas fotos que muitas vezes se vê nas redes sociais, aquelas fotos insinuantes que muitas vezes se vê, daqueles contatos que a pessoa não quer bloquear, que a pessoa não quer perder, e fica vendo aquele conteúdo. É uma pequena coisa, talvez ele observa por alguns segundos e passa adiante. Mas aquela imagem é um parasita da alma. Jesus disse: o homem que atentar para uma mulher, para cobiçá-la, em seu coração já cometeu o quê? Adultério. Imagine você, esses jovens hoje entregues às redes sociais e vendo, sei lá quantas fotos dessa durante o dia. Eles estão cobiçando, eles estão adulterando. E são esses pequenos pecados cometidos ao longo do dia, esses pequenos parasitas que estão sugando as energias. Por quê? Não há interesse pelas mensagens. Por quê? Não há interesse pela Bíblia. Por quê? Não há mais oração? Almas fracas, almas sem energias, cheias de parasitas de toda a espécie, sugando o sangue, sugando a energia. Não só os jovens, até as crianças, até os homens casados, parasitas, irmãos, sugando as energias da sua alma, entrando através daquilo que você vê nas redes sociais, nos vídeos que se assiste, talvez em filmes, em novelas. São parasitas. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos levam a adultérios. Pequenos parasitas. Aquilo que você ouve várias vezes por dia, através daquela companhia indevida que você tem, palavrões o tempo todo, palavras torpes, como nós lemos aqui em Efésios, palavras torpes que não causam edificação, mas entram como parasitas e ficam ali sugando a energia da alma, enfraquecendo o cristão. Músicas inadequadas que às vezes se ouve na trilha sonora de um vídeo, na trilha sonora de um filme, músicas imundas que entram através desse sentido e ficam ali estabelecidas como parasitas da alma. Irmão, se você está em contato com alguma dessas coisas, saiba que isto está causando enfraquecimento da sua alma. Jovem, principalmente, limpe a sua vida destas coisas. Isto está sugando a energia da sua alma. Isto está tirando o seu ânimo para as coisas de Deus. Parasitas. Tem companheirismos parasitas na escola, que induz as mocinhas a encurtarem suas roupas, que induz as mocinhas a usarem maquiagem, que induz as mocinhas a cortarem os seus cabelos. Essas companhias são parasitas da sua alma. Enquanto você não tomar este vermífero da palavra de Deus, estes parasitas ainda estarão aí, sugando o sangue da sua alma, sugando as energias da sua alma, deixando sua alma fraca, sem apetite para as coisas espirituais. E quando a gente vê esses casos, o nosso coração parte de dó. Assim como você, quando olha um cão que está sofrendo com parasitas, com vermes, com carrapatos e tantas coisas, sugando as suas energias, existem esses parasitas da alma. A sua alma não está condenada,
mas ela está a caminho da perdição, quando ela está repleta desses parasitas. É preciso eliminar cada uma destas coisas, irmãos, para chegarmos nesta plataforma de arrebatamento. A era do engano. O irmão Branham continua dizendo: agora, atrás dos dias da perseguição por Roma à igreja, um cristão comete um erro. Foi à arena e foi lançado aos leões ou algo parecido, quando eles lhe encontraram sendo um cristão por seu testemunho. O testemunho deles levava eles para as arenas. Porém, a sua alma foi salva, porque ele foi um crente puro de Deus e inadulterado. Alegremente selou seu testemunho com o seu sangue, quando as suas veias se arrebentavam e seu corpo sangrava, e ele clamava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eles morriam nas arenas, mas ali eles estavam selando o seu testemunho. Tiveram uma vida pura, uma vida inadulterada, e renderam esta vida para Deus. Porém agora, veja a diferença. A astúcia do diabo faz as pessoas crerem que são cristãs, quando não o são. Aí está a coisa. É um dia mais astuto do que seria quando tivesse que selar sua vida com seu testemunho. Satanás está mais astuto hoje. Ele não está mais levando cristãos para a arena. Ele está, através do engano religioso, fazendo as pessoas acreditarem que são cristãs, acreditarem que estão adorando a Deus, mas não são cristãs, não estão adorando a Deus. Eles são religiosos, estão adorando ao diabo. É um dia mais astuto do que seria quando tivesse que selar tua vida com teu testemunho. O diabo tem posto cada trama hábil, tanto quanto pode. Ele é um enganador. Ele é um enganador. Nós sabemos que a maior batalha jamais pelejada está sendo travada dentro da mente de cada um de nós. E Satanás usa armas nessa batalha, e muitas vezes nós estamos dando essas munições para ele. Nós estamos colocando armas na mão dele, ouvindo pregadores por aí, fora daqui do núcleo onde nós estamos acostumados a receber as mensagens, ouvindo pregadores aí por conta própria, ouvindo vozes dispersas pela internet, lendo coisas inadequadas, acaba se dando armas para que esse inimigo lute contra nós. Ouvindo e lendo determinados intelectuais, você pode estar dando munição para o diabo atacar a sua fé. Lembre-se, esta é a era do engano. Escolha bem quem você ouve. Escolha bem quem você lê. Na dúvida, irmão, fique com a Bíblia e com a mensagem, porque este é o alimento de Deus para nós. Você deve se atentar ao selo que se coloca em determinados alimentos. Tem um selo com a letra T, um selo amarelo com a letra T, que significa que aquele alimento veio de transgênicos. E você deve se atentar a certos intelectuais por aí, a certas coisas que você ouve, porque ali tem um selozinho escrito transgênico. Aquele alimento é artificial e aquilo pode causar danos para a sua alma. O irmão Dionísio gosta de falar sobre o corneteiro. Ele teve ali a sua experiência no exército e ele fala que no quartel havia um corneteiro que tocava a sua trombeta. O irmão Dionísio gosta de dizer, às vezes o comandante chegava no quartel e muitas vezes os soldados nem viam, mas sabiam que o comandante estava lá. Por que eles sabiam? Porque assim que o comandante entrava, o corneteiro via,
e tocava um determinado som, uma determinada melodia. Cabia aos soldados decorarem todas as melodias, assim como nós temos que decorar as placas de trânsito, não é? Se eu vejo uma placa com a seta para a direita, eu tenho que saber o significado dela, que há uma curva para se fazer à direita. Se alguém colocasse aquela placa errada, sinalizando que havia uma curva para a esquerda, quando na verdade é para a direita, poderia causar um acidente ali. Agora, no exército, a coisa é através do som. Interessante, né? É através do som daquela corneta. E quando o comandante entrava, o corneteiro tocava aquela melodia que significava que o comandante chegou. E não importa onde o soldado estiver, ele pode estar dentro de uma sala fechada, que ele ouviu aquele som, ele sabe que o comandante está no recinto. E nós temos um corneteiro que está nos anunciando a voz do sétimo anjo. Esta trombeta nos avisa que o comandante está voltando, que o comandante está no nosso meio, vivendo em mim e em você. Este corneteiro está tocando a melodia correta. Agora, o problema é que existem muitos outros corneteiros por aí. Tem muitas vozes hoje. Você tem que ficar com o som certo, com o corneteiro correto, porque um som incerto poderá levar à ruína, ao fracasso. Parágrafo 21. Satanás é a pessoa adorada deste mundo. Esse é o Éden satânico. É isso que significa o Éden satânico. É Satanás sendo adorado. Hoje, as pessoas ignorantemente adoram a Satanás. Porém, é Satanás, personificando-se a si mesmo como igreja. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja. Porém, é a forma em que o tem feito Satanás. As pessoas que se entregam a uma religião estão adorando Satanás. Este engano da igreja hoje vem o filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adorando a Satanás neste dia, pensando que estão adorando a Deus. Porém, estão lhe adorando através de um credo, denominações feitas pelo homem e credos que têm trazido as pessoas direto ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecido. É a era do engano. É o maior engano que este mundo já viu. É as pessoas adorando Satanás, achando que estão adorando a Deus. É Satanás entronizado através das religiões, das organizações. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para este dia é pregada e vindicada, eles nem assim o creem. Não importa. Quantos milagres o irmão Brana fez? Quantas curas o irmão Brana fez? Quantas pregações, quantas revelações, quantas profecias o irmão Brana trouxe? Mas você não ouve o nome dele mais. Ouve-se ainda o nome de Billy Graham, ouve-se ainda o nome de Oral Roberts, que foram ali contemporâneos do irmão Brana. Mas você não ouve o nome de William Branham. Apesar de tantas provas, de tantas vindicações sobrenaturais, apesar da coluna de fogo, você não ouve mais falar em William Branham. Apesar de tantas vindicações, nós ainda temos tantos lugares vazios nesta igreja. Vem, eles não desejam vê-lo, porque já estão vendidos. Venderam a sua primogenitura a alguma organização, a alguma denominação, para unir a sua primogenitura, para chegar ao céu sobre o fundamento de alguma religião organizada,
da qual Satanás é a cabeça em cada parte dela. Religiões organizadas têm por cabeça Satanás, não mais o Espírito Santo. O Espírito Santo está de fora do mundo religioso. O Espírito Santo está de fora desta era do engano. Ele foi colocado para fora. As pessoas venderam a sua primogenitura. Mas nós temos a primogenitura. A primogenitura do cristão é o Espírito Santo. E você não trocará ela por um prato de guisado, um prato de lentilhas. Você não troca esta primogenitura por nada deste mundo. Você não troca esta primogenitura por uma palavra que prega prosperidade financeira. Você não troca esta primogenitura por uma palavra que afrouxou a doutrina da Bíblia. Você se mantém com esta primogenitura. E é justamente por isto que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Porque Jacó valorizou esta primogenitura. Esaú trocou por um prato de guisado. E o Esaú deste mundo, o mundo religioso, tem trocado o Espírito Santo por palavras de homens, por palavras bonitas, por palavras estudadas, esmeriladas, intelectuais, mas vendeu a primogenitura, abandonou o Espírito Santo. E é esta a marca da besta. É renegar a autoridade do Espírito Santo e entregar esta autoridade para um homem, um intelectual. A besta está aí, a marca da besta está aí, mas esta é a era do engano. Quem dá ouvidos para isto? Quem tem ouvidos para esta trombeta? Quem dá ouvidos para este corneteiro? Somos só nós. E glória a Deus por isso. Fique ouvindo este corneteiro, irmão. Fique ouvindo este sinal. Deus guardou um Micaías por amor de um Josafá. Você se recorda da história. Josafá foi até Acabe, conversando ali a respeito de uma aliança entre o povo de Judá e o povo de Israel, e eles queriam consultar a voz de Deus para saber se eles podiam ir ou não para a guerra. Acabe trouxe ali os seus 400 profetas intelectuais. Mas Josafá, que é um tipo do eleito, um tipo do cristão cheio do Espírito Santo, mesmo vendo aqueles 400 profetas intelectuais unânimes profetizarem, ele perguntou para Acabe: não tem mais um? Por acaso não tem mais um profeta? Talvez ele fale diferente desses outros 400 aqui. Esta é a visão da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela andou por aí de denominação em denominação, de bispo a cardeal, a papa, ela vagou por aí. Mas chegou um momento que a igreja disse: não tem mais um? Todos esses profetas intelectuais são muito bonitos, são muito cultos, mas porventura, não tem mais um que pode trazer para nós a palavra de Deus? E graças a Deus, porque Deus manteve um Micaías por amor de Josafá. Deus manteve um William Marion Branham por amor de nossa igreja. Deus manteve este corneteiro com a voz do sétimo anjo para nós, porque ele sabia que haveria um povo aqui que perguntaria: não há mais um? Nós já ouvimos tantos profetas por aí, mas será que não tem mais um com a voz de Deus? Tantos profetas por aí falando que as pessoas querem ouvir, mas será que não tem mais um que fala o que as pessoas precisam ouvir? Ah, irmãos, este foi o sétimo anjo. Este é o que fala conosco. Mensagem às 10 virgens, parágrafo 72. Agora, então, nos dias da vinda de Tito, depois que Jesus partiu, o Espírito Santo era aquele homem com um tinteiro em sua cinta.
isso está tratando daquela visão em que Deus ordenou que um anjo descesse, um homem descesse, com um tinteiro aqui em sua cinta e uma pena. E esse homem devia andar pelas ruas de Jerusalém, este anjo, e assinalar certas pessoas. Que tipo de pessoas eram? Vamos ver. O Espírito Santo era aquele homem com um tinteiro em sua cinta. Ele ia sair assinalando. E ele saiu por Jerusalém e colocou uma marca sobre o povo. Preste bem atenção nisto. Agora eu quero que você observe algo, membro de igreja, religioso. Observe algo. Você alega ter o Espírito Santo? Ele disse: não cele nenhum deles, exceto aqueles que suspiram e choram pelas abominações que são cometidas na cidade. Esta foi a ordem que aquele anjo recebeu. Ele ia selar as pessoas para salvar elas da destruição de Jerusalém. Mas a quem que ele foi autorizado a assinalar? A quem? Aqueles que choram. Onde está? Aqueles que suspiram e choram pelas abominações que são cometidas na cidade. Suspiram e choram por causa do pecado. Suspiram e choram desejando mais de Deus. Agora, onde está alguma pessoa que se oprima por causa do mundo e sua condição? Onde está? Onde estão os justos? Onde estão as pessoas que suspiram e choram por causa da abominação deste mundo? Onde estão as pessoas que suspiram e choram por causa do mau cheiro do pecado deste mundo? Onde estão? Parágrafo 166. Agora observem estas duas igrejas. Se houvesse alguma maneira pela qual eu pudesse fazer com que as pessoas vissem isto, simplesmente arde em minha alma. Estas igrejas são simplesmente tão limpas e santas quanto esta aqui. As virgens nécias eram virgens igual às virgens prudentes. Uma virgindade não era melhor do que a outra. Eram igualmente puras, igualmente santas. E não se engane, as igrejas denominacionais, as igrejas católicas, eram igualmente puras e igualmente santas à noiva eleita de Cristo. Qual que é a diferença então? A única diferença foi o azeite na lâmpada, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se ele está ali, ele produz o mesmíssimo tipo de fogo que produziu no Pentecostes. Vou repetir. O Espírito Santo, se ele está ali, ele produz o mesmíssimo tipo de fogo que produziu no Pentecostes. Qual é a diferença entre a virgem prudente e a virgem louca? O azeite, o Espírito Santo. Qual é a evidência que o Espírito Santo está aqui? É se ele manifestar a mesmíssima qualidade que ele manifestou no Pentecostes. Agora, o que foi o Pentecostes, irmão? Aqueles discípulos estavam ali reunidos no cenáculo. O cenáculo, o irmão Bruno explica, era um quartinho apertado, sem ventilação, à luz de lamparinas. Jesus ordenou que eles fossem para Jerusalém e aguardassem ali até serem revestidos do poder do alto. Só que eles não podiam se reunir em qualquer lugar, porque estavam sendo perseguidos. Então eles procuraram um lugar escondido para ficarem. E acharam o cenáculo, que ficava então, era um andar superior, um quarto escondido dentro do templo. E ficaram ali, aguardaram, esperaram.
naquele quarto escuro, sem ventilação, com janelas pequenas, e ficaram, irmãos. Ficaram ali, perseveraram ali. E o irmão Branham narra isto, aquele evento, quando de repente eles ouviram o som de um vento, e é chamado na Bíblia de um vento impetuoso, o vento de uma tempestade. Foi a primeira coisa. Então ficaram todos atônitos. Imagine você, depois de tantos dias ali, esperando, sem saber o que ia acontecer, simplesmente cumprindo a ordem de Cristo, e de repente aquele silêncio foi quebrado pelo som de um vento veemente. E logo depois desse som, começaram a cair línguas repartidas de fogo, e estas línguas rodearam o teto daquele quarto, e logo então caíram sobre as pessoas. Eu imagino esta cena como se fossem raios, relâmpagos, que desciam e se repartiam sobre cada uma daquelas pessoas. E quando aquilo veio sobre eles, foi como um fogo, literalmente. Eles começaram a se encher do Espírito Santo. Aquele foi o momento exato, quando o Espírito que estava em Cristo desceu sobre a terra. E aquele poder começou a encher aqueles homens e aquelas mulheres. E aquele quarto ficou pequeno para eles, irmãos. Quando o Espírito Santo enche a sua vida, esta igreja fica pequena para você. Você vai querer mostrar para o mundo todo o que você tem, o que você recebeu. Eles não conseguiram ficar naquele quarto. Eles sabiam que lá fora tinham guardas que podiam prender eles, por saber que eles eram seguidores de Cristo. Eles sabiam que correriam risco lá fora, mas isso não foi suficiente para segurar aqueles irmãos dentro do quarto. Não foi suficiente. Quando o Espírito Santo encheu aqueles homens, eu imagino eles abrindo aquelas portas, descendo aquelas escadas, gritando, e foram direto para a rua. E se eu não me engano, eram as 3 da tarde. A rua estava movimentada, o centro estava movimentado de pessoas, e lá desceu um povo cheio do Espírito Santo. E o irmão Branham diz que a coisa mais impressionante era que todos eles estavam falando ao mesmo tempo, e eles estavam falando na língua dos galileus, mas ali estavam gregos, ali estavam hebreus, ali tinha romanos, todo tipo de pessoas, de nacionalidades, mas todos eles ouviram as palavras na sua própria língua. Um galileu pescador analfabeto falava, e ao mesmo tempo um romano entendia, um grego entendia, um israelita entendia. Isso é o poder do Espírito Santo. É quando Ele vai usar cada um de nós, pessoas indoutas, pessoas às vezes sem muitas letras, mas vai usar você, irmão, para pregar para um doutor, vai usar você para pregar o Evangelho, não somente com palavras, mas com a sua vida, para pessoas muito mais estudadas, muito mais capacitadas do que você. Jesus diz que quando chegar o tempo, Ele colocará as palavras na nossa boca. Assim como Jesus, ainda menino ali no templo, conseguiu convencer os doutores, ensinando os doutores, Deus pode usar meninos como eu e você, meninos na fé, para conversar com um teólogo e mostrar para ele a realidade da palavra de Deus. Quando chegar o momento, quando chegar a hora do aperto, o Espírito Santo colocará as palavras na sua boca. E é assim que Ele nos usará. Porque este mundo tem que ouvir a palavra de Deus, para naquele dia estar inexcusável. Ninguém poderá dizer, eu não ouvi, eu não sabia. A única diferença foi o azeite na lâmpada, o Espírito Santo.
E o Espírito Santo, se ele está aqui, ele produz o mesmíssimo tipo de fogo que produziu no Pentecostes. Mas eles não têm nenhum fogo, o mundo religioso, nenhum azeite em suas lâmpadas. Eles têm rituais de igreja. A igreja é simplesmente tão cheia de rituais quanto pode ser cerimônias finas, credos que abalariam a sua consciência e hinos como de anjos cantando. Mas é engano, não tem fogo, não tem azeite. Oh, aqui há algo muito bonito. Eu gosto muito disso. Durante estas eras da igreja, há 2 espíritos quase que semelhantes trabalhando por aqui. Um é a denominação, o outro é o Espírito Santo. Jesus disse que eles seriam tão parecidos que enganariam, se fosse possível, até o próprio eleito. Esses 2 espíritos estão marcando o seu povo para um futuro julgamento. Satanás prometeu que ele teria mais do que Cristo e ele os tem. 2 espíritos, irmãos. A denominação de um lado, o Espírito Santo do outro. É Cristo e o anticristo. E você percebeu o que o irmão Brana disse? Esses 2 espíritos estão assinalando o seu povo. O Espírito Santo tem te assinalado. E o espírito anticristo tem assinalado os seus também, com a marca da besta. E nós com a marca do Espírito Santo, o selo, a obra consumada de Deus. Isso nos faz lembrar da parábola do joio e do trigo. O joio é recolhido, atado em molhos e é queimado. E o trigo vai para o celeiro. Isto está acontecendo agora, irmão. Quem dera isto fosse ouvido por toda esta cidade de Leopoldo de Bulhões. É a coisa mais importante que eles deviam dar ouvidos. É que há uma lavoura, e o trigo será separado do joio. E esses 2 espíritos estão fazendo essa separação agora. Quem dera os nossos irmãos desviados pudessem dar ouvidos a isto. Quem dera os nossos irmãos que deveriam estar aqui assentados ouvissem estas palavras. Nesta era do engano, o joio está sendo atado e o trigo também está sendo separado. Agora, para nós terminarmos, falar um pouco sobre a invasão, porque este engano tem invadido famílias, casas, igrejas. Na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, parágrafo 175. Eu digo isto porque eu sinto que o Espírito Santo está aqui. Você sente que o Espírito Santo está aqui? Então o irmão Brana está falando isso para você. A invasão está acontecendo, simplesmente passando impetuosamente de casa em casa, de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem em homem. Filhos, no nome de Jesus Cristo, se ponham de pé, com a posição da moral do reavivamento do Senhor Jesus Cristo, e digam: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Você quer dizer isto? Vou repetir aqui o parágrafo. Filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, se ponham de pé. Se ponham de pé. Agora repita: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Tome este caminho, irmão. Eu serei uma verdadeira mãe, eu serei um verdadeiro pai. É hora, irmãos, de nós nos colocarmos de pé com a posição moral do reavivamento do Senhor Jesus Cristo. Posicionando contra o quê? Contra este engano religioso, contra esta invasão que tem destruído lares, famílias e igrejas. O que é isto? É o diabo, a invasão. Ele se moveu rapidamente para dentro desta nação como um leão rugindo.
ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que eles tinham, em Hollywood. Ele disse: eu posso tomar os filmes aqui até que a televisão venha, então eu tomarei. Ele se assentou ali. Como é que ele está invadindo, irmãos? É através dos parasitas. Não só mais a televisão. Agora ele tem todo um exército de parasitas para entrar nos lares, nas vidas, nas igrejas. O povo da igreja, ao invés de fechar os shows e não deixar as suas crianças irem, eles lhes dão 10 centavos numa tarde de domingo e os enviam até ali, de modo que eles possam ter uma reuniãozinha de jogo de carta, estar fora sozinhos e dirigir por aí. Oh, que desgraça! Agora simplesmente ligam a televisão e assistem toda a grande tolice, podre e suja que há no mundo nela. Isto é correto. Esta é a invasão. Estes são os parasitas de Satanás, para sugar as almas até derrubar os crentes, as famílias, as igrejas. O irmão Brana fala que, em sua experiência na rede ferroviária, havia um inspetor responsável por inspecionar as cargas dos vagões, e aquele homem tinha o selo. Quando ele olhava um vagão e percebia que a carga estava bem distribuída, estava bem segura, que não havia risco daquilo tombar, cair durante a viagem, então ele autorizava fechar a porta e colocava então o seu selo naquele vagão. E aquele vagão selado, ele só seria aberto quando chegasse no seu destino. Um vagão selado. Agora, se aquele homem reprovasse a carga, se aquela carga estivesse errada, se ela não estivesse bem posicionada, ele não selava aquele vagão. Agora o irmão Brana explica, esse selo é o Espírito Santo. Deus tem inspecionado esta igreja. Deus tem inspecionado a nossa vida. E se ele percebe que há alguma carga ali desnecessária, algum peso morto, alguma bagagem que não devia estar ali, ele não vai selar este vagão, enquanto não houver uma limpeza, enquanto não houver uma organização, enquanto não se tirar esses parasitas da alma, esse vagão não será selado com o Espírito Santo. E que Deus tenha misericórdia de mim, que eu não seja um vagão atrasado. Que esta igreja não seja um vagão atrasado, porque o trem já está na hora de partir, irmãos. Ai de quem for um vagão que ainda estiver atrasado, com a sua carga desarrumada, com alguma coisa que não devia estar ali. Na mensagem que é o Espírito Santo, para nós terminarmos. Parágrafos 50 e 51. Isto é o que importa. Não estamos muito selados. Estamos muito frouxos quanto a algumas coisas, diz o irmão Brana. Estamos muito frouxos quanto a algumas coisas. Quando o inspetor vai selar a sua vida, para ver se você não está um pouquinho frouxo quanto a algumas coisas, um pouquinho frouxo sobre a sua vida de oração, um pouquinho frouxo quanto àquele temperamento, um pouquinho frouxo quanto àquela língua que fala dos outros, veja só quantos parasitas. Um pouquinho frouxo. Ele nunca selará o vagão. Alguns hábitos sujos, algumas coisas vis. Muitas vezes a pessoa cria amor por esses parasitas e fica dando alimento para eles, como se fosse até um bichinho de estimação, não é? Cuidando desses parasitas. Ah, não, eu gosto tanto desse hábito, gosto tanto dessa companhia. Alguns hábitos sujos, algumas coisas vis, algum espírito de vulgaridade, ele não pode selar o vagão, mas quando ele encontra tudo em seu lugar, glória a Deus, aleluias, quando ele encontra tudo em seu lugar, então ele o sela.
que ninguém se atreva a romper este selo até que esse vagão haja chegado ao destino para o qual ele foi selado. Isto é o que é o Espírito Santo, é a sua segurança, é a sua proteção, é a sua testemunha, é o seu selo, é o seu sinal, que eu estou destinado aos céus. O Espírito Santo é o sinal que você está destinado aos céus. Por quê? Ele me tem selado, Ele o deu a mim, Ele me selou em seu reino e eu vou rumo ao céu. Deixe que os ventos soprem, deixe Satanás fazer o que ele quiser. Deus já me selou até o dia da minha redenção. É isto que é o Espírito Santo. Oh, você deveria desejá-lo. Você deve desejar mais do Espírito Santo. Oh, eu não poderia seguir sem ele. O que é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo morando em você. Fiquemos de pé. O que é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo morando em você. Ele é o seu selo, irmão. Para nós estarmos nessa plataforma de rapto, é preciso ter este selo em nossa vida. O Espírito de Cristo morando em nós é o que nos livrará deste engano religioso, é o que nos livrará desses parasitas da alma. Amém? Vamos orar. Deus bendito e Pai glorioso, nós agradecemos pela porção da Tua palavra nesta noite. Talvez não tenha sido aquela mensagem mais avivada que nós gostamos de ouvir. Talvez não tenha sido aquela mensagem de encorajamento que nós gostamos de ouvir. Talvez não tenha sido aquela mensagem sobre as gloriosas promessas do Senhor. Mas eu creio, ó Deus, com toda a minha alma, que esta é a mensagem que nós precisávamos ouvir. E eu creio que aqui para Leopoldo de Bulhões, que para a igreja em Bonfinópolis, e cada um dos irmãos que acompanharam pela internet, esta é a mensagem que precisávamos ouvir nesta noite. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ó Pai, a reconhecer estes parasitas que muitas vezes nos impedem de ter este amor pelas coisas de Deus. Certa vez um pregador disse para o irmão Brana: irmão Brana, pregue sobre as coisas celestiais, pregue sobre as promessas de Deus, pregue sobre as curas e deixe de falar sobre os pecados das pessoas. O irmão Brana respondeu: como posso falar de álgebra quando eles nem sabem o ABC? Ó Pai, que o Espírito Santo possa nos ensinar o ABC, porque isto é o que importa para subirmos no rapto. O Senhor tem nos dado essas palavras amargas, essas palavras duras, mas é o que precisamos, desta raiz amarga para limpar estes parasitas. Que o Senhor possa, ó Pai, dar uma injeção de ânimo na Tua igreja. Nós precisamos aplicar o sinal em nossas vidas, aplicar o sinal em nossas casas. Nós rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha encher cada coração aqui presente. É disso que nós precisamos, do Espírito Santo em nossas vidas. Acende esta chama no coração do meu irmão, da minha irmã, deste jovem, desta jovem, dessas crianças. A chama do desejo pelo Espírito Santo, para separar das coisas do mundo. É o que te rogamos, ó Pai. Continue abençoando esta igreja, estes corações preciosos, este povo que ama ouvir a Tua palavra. Abençoe eles, ó Deus. Cura as Tuas enfermidades. Que o Senhor possa quebrar os grilhões do inimigo que está oprimindo estas vidas. E que o Senhor possa continuar nos aperfeiçoando. É isso que nós pedimos nesse momento. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, abençoe o pastor Ivaldo, pastor Abraão, pastor Wilson, todos estes homens que estão dedicados ao trabalho do Senhor. Que o Senhor abençoe cada congregação que se reuniu nesta noite
para ouvir mais da tua palavra. Guarda cada um desses irmãos, ó Deus, no retorno para os seus lares, no decorrer desta semana de trabalho, de escola, que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada uma dessas vidas, ao redor deste homem no seu trabalho, ao redor desta irmã, ao redor desses jovens na escola, que eles possam estar livres desta era de engano, destes espíritos cruzados, destes parasitas da alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu fui abençoado e creio que Deus te abençoou. Leve essas palavras com você. Medite nisto ao longo desta noite. Medite nos hinos que nós cantamos nesta noite, nas orações que nós fizemos. Guarde isto. Vá dormir nesta atmosfera. Vá dormir na presença do Espírito Santo. E Deus te fortalecerá e te dará uma semana excelente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço aos irmãos pela atenção, pela paciência em nos ouvir mais uma vez, aos irmãos pela internet, que Deus possa vos abençoar. Abençoe mais um ao outro, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus vos abençoe.